O Salmo 1 começa com uma frase simples, mas carregada de poder e direção. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa não é apenas uma recomendação moral ou um apelo religioso, é um princípio espiritual e mental que define o ponto de partida para qualquer vida próspera e estável. O texto está dizendo que prosperidade começa com separação. Antes de plantar qualquer semente, é necessário preparar o solo. E o solo mais poderoso que existe é a mente. Se a terra da mente está contaminada, nenhuma semente, por melhor que seja, terá condições de florescer. Neville Goddard sempre foi claro sobre isso. O ambiente mental é determinante para o resultado externo. Ele dizia que o que você mantém em sua imaginação molda o seu mundo físico. Isso significa que cada conversa, cada pensamento, cada influência que você aceita está atuando como semente no seu campo interior. Por isso, o salmista começa falando do que evitar. Ele não diz primeiro o que fazer, mas sim o que recusar. Porque o primeiro passo de qualquer construção sólida é afastar aquilo que enfraquece a estrutura. Napoleon Hill também foi direto sobre isso em seus estudos. Ele afirmava que o fracasso raramente é resultado da falta de talento ou de oportunidades. Quase sempre, ele nasce da exposição prolongada a um ambiente mental negativo, seja por influência de pessoas, notícias, ambientes ou hábitos. Isso se conecta de forma perfeita ao Salmo 1. Não andar no conselho dos ímpios significa não permitir que orientações desalinhadas com princípios entrem e dominem sua mente. Não se deter no caminho dos pecadores significa não permanecer em padrões de pensamento que desviam do propósito. Não se assentar na roda dos escarnecedores significa não fazer morada na influência de pensamentos de zombaria, dúvida ou ceticismo que corroem a fé. Essa tríade, andar, deter-se e assentar-se, é uma sequência que descreve o processo pelo qual a mente é contaminada. Primeiro você anda próximo de ideias que parecem inofensivas, mas não estão alinhadas com a verdade. Depois, você se detém. Ou seja, começa a dedicar tempo, atenção e energia para essas ideias. E por fim, você se assenta, tornando-se parte desse ambiente mental e passando a reproduzir essas mesmas crenças. É nesse ponto que a imaginação é sequestrada, a fé enfraquece e os frutos começam a desaparecer. A prosperidade verdadeira começa quando você decide proteger o campo da sua mente com disciplina e intenção. Neville diria que isso é selecionar cuidadosamente o que você permite que entre em sua consciência. Hill chamaria de criar um conselho de mestres, ou seja, escolher quais vozes terão influência sobre suas decisões e pensamentos. O salmista está dizendo exatamente isso. Escolha onde você vai expor sua mente, porque essa escolha é a raiz do que você vai colher. Ser bem-aventurado não é questão de sorte, é consequência de filtrar o que você ouve, de selecionar o que você vê, de decidir com quem você se conecta. Prosperidade é uma colheita e a colheita começa na separação. O homem que prospera sabe que sua mente é um jardim e que as sementes precisam de proteção. Ele recusa conselhos que o desviam, recusa caminhos que o enfraquecem, recusa ambientes que destroem sua fé. Essa recusa não é arrogância, é estratégia espiritual. Por isso, aplicar o primeiro versículo do Salmo 1 é mais do que evitar más companhias ou pensamentos superficiais. É uma atitude ativa de proteção mental e espiritual. É o ato consciente de blindar-se de palavras que roubam força, de críticas que destroem confiança, de ideias que limitam a imaginação. E é exatamente aí que começa a prosperidade. O versículo seguinte do Salmo 1 revela o passo seguinte para a construção da prosperidade.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, o salmista revela o que substitui aquilo que foi afastado. Não basta apenas retirar as más influências. O espaço mental precisa ser preenchido com aquilo que fortalece. E isso é um princípio espiritual e mental que Neville Goddard reforçava constantemente. Você não vence um pensamento indesejado lutando contra ele, mas sim substituindo-o por um pensamento de maior força. Meditar de dia e de noite não significa viver isolado, recitando textos sem parar. Significa disciplinar a mente para permanecer alinhada com a verdade, independentemente do que aconteça no mundo externo. Neville chamava isso de permanecer no estado desejado. Ou seja, manter viva a sensação e a certeza daquilo que se quer manifestar. Napoleon Hill, de forma prática, descrevia o mesmo processo como autossugestão. A repetição consciente de ideias e imagens que moldam o subconsciente. A mente, como qualquer terreno, não fica vazia. Se você não a cultiva com intenção, ela será invadida por ervas daninhas, pensamentos aleatórios, dúvidas, medos e distrações. É por isso que o salmista usa a expressão meditar de dia e de noite. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre constância. A mente precisa ser nutrida todos os dias, em todas as estações. A palavra lei aqui pode ser compreendida como princípio. É o conjunto de verdades imutáveis que sustentam a realidade. Quando você medita nesses princípios, você está alinhando seus pensamentos com leis universais que não falham. É como afinar um instrumento todos os dias. O som só será harmonioso se o alinhamento for constante. Hill dizia que a mente é como um transmissor e receptor. Aquilo que você repete diariamente passa a ser emitido como frequência, e aquilo que é emitido é inevitavelmente atraído de volta como experiência. O salmista diria: aquilo que ocupa seus pensamentos de forma constante molda sua vida. Neville reforçaria: aquilo que você sente como verdadeiro no silêncio da imaginação se tornará realidade no mundo externo. A meditação, portanto, é uma prática de construção de realidade. E é aqui que a prosperidade se firma. Porque meditar na lei significa treinar a mente para acreditar na abundância, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Significa manter-se focado no propósito mesmo diante de distrações. Significa repetir a verdade até que ela se torne convicção inabalável. Na prática, isso pode assumir várias formas. Pode ser a leitura diária de textos que elevam a consciência. Pode ser a repetição de afirmações que fortalecem a fé. Pode ser o hábito de imaginar o resultado desejado já realizado. O formato é flexível, mas o princípio é fixo. A mente precisa de nutrição contínua. O prazer na lei é o que mantém o alinhamento, e a meditação constante é o que transforma o alinhamento em resultados tangíveis. A vida abundante não nasce do esforço desesperado, mas da constância silenciosa. A mente que se alimenta diariamente de verdades sólidas constrói uma base inabalável. É essa base que sustenta frutos que não murcham. O justo não prospera por acaso. Ele prospera porque medita naquilo que fortalece, todos os dias, de dia e de noite. O terceiro versículo do Salmo 1 traz uma das imagens mais poderosas e conhecidas da Bíblia. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está o retrato da estabilidade e da abundância, que não depende de sorte, mas de fundamento. Uma árvore plantada junto a ribeiros não teme as secas, porque sua fonte não é limitada à chuva passageira. Ela tem acesso contínuo à água. Essa é a mente do justo. Nutrida por princípios imutáveis, ela não se abala com as mudanças externas. Neville Goddard chamaria isso de viver no estado final.
uma consciência tão firmada no resultado desejado que nenhuma circunstância temporária a afeta. Napoleon Hill explicaria de forma prática: é ter um propósito definido e uma fé inabalável, independentemente das oscilações do mercado, da economia ou das opiniões. O fruto na estação própria é outro ponto importante. A árvore não dá fruto o tempo todo, mas sempre no tempo certo. O mesmo ocorre com a prosperidade verdadeira. Há períodos de crescimento invisível, de aprofundamento de raízes, de preparação silenciosa. Esses momentos não são de estagnação, mas de construção interna. Muitas pessoas desistem porque querem colher no mesmo dia em que plantam. O justo entende que há um tempo para cada coisa e que a colheita chega no momento exato, quando a estrutura já é capaz de sustentar os frutos. As folhas que não caem representam a vitalidade constante. Mesmo nas estações difíceis, a árvore permanece verde. Isso significa que a mente disciplinada não perde energia com pensamentos negativos, não se desgasta com distrações e não se deixa consumir por medo ou dúvida. Ela permanece nutrida, viva, estável. E então vem a promessa: tudo quanto fizer prosperará. Isso não significa que tudo funcionará de acordo com expectativas imediatas, mas que tudo o que for alinhado com princípios corretos dará frutos no tempo certo. Prosperar aqui é consequência inevitável de estar enraizado na verdade. Hill dizia que o sucesso é o efeito natural de um conjunto de causas mentais e emocionais bem estruturadas. Neville afirmaria que a prosperidade é manifestação natural da consciência de abundância. Na prática, ser como a árvore plantada junto a ribeiros significa construir uma vida que não dependa de circunstâncias instáveis. É ter fontes internas que alimentam seus projetos. É investir no crescimento invisível, sabendo que o visível virá no tempo adequado. É confiar no processo sem ansiedade, mas com fé ativa. O justo prospera não porque tem sorte, mas porque está conectado a uma fonte contínua. Ele não depende de eventos externos, mas de um alinhamento interno que nunca seca. Ele é constante, estável e fértil. Essa é a verdadeira prosperidade. Fruto certo, na estação certa, sustentado por raízes profundas que ninguém vê, mas que sustentam tudo o que se vê. O quarto versículo do Salmo 1 apresenta um contraste forte e definitivo. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aqui a imagem é clara. Se o justo é uma árvore plantada, com raízes e estabilidade, o ímpio é moinha, leve, sem peso, sem direção, carregado pelo vento. A moinha, ou palha, é aquilo que sobra após a colheita, sem valor nutritivo, sem substância. Ela é facilmente levada pelo vento, sem resistência. Essa é a representação de uma mente instável, que não tem princípios sólidos. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por falta de foco sustentado. Elas começam projetos com entusiasmo, mas desistem diante da primeira dificuldade. São levadas pelas opiniões dos outros, pelas críticas, pelas comparações e pelas distrações. O ímpio, na linguagem bíblica, não é apenas aquele que comete maldades, mas aquele que vive desconectado da verdade, guiado por impulsos e não por princípios. Ele vive reagindo ao ambiente e não construindo a partir de uma base firme. Sua mente é como moinha porque não tem peso de convicção, não tem direção definida, não tem disciplina. A moinha se move muito, mas não avança. Ela é carregada por ventos de modas, tendências, emoções, notícias e influências externas. A cada semana muda de foco, de objetivo, de estratégia. Sua energia se dispersa porque não existe um centro sólido que sustente seus movimentos. Isso é o oposto do justo, que mesmo em silêncio está crescendo e gerando fruto. O vento aqui simboliza as circunstâncias, as pressões externas, as crises e as tentações.
Quem é moinha não resiste a nenhuma delas. Qualquer comentário negativo o derruba. Qualquer dificuldade o faz desistir. Qualquer novidade o faz mudar de rota. Hill enfatizava que apenas quem mantém clareza de propósito e disciplina mental atravessa os ventos da vida sem perder o rumo. O Salmo deixa claro: o ímpio não permanece. Ele pode até ter momentos de aparente sucesso, mas sua base é frágil. Ele constrói sobre areia, e quando o vento sopra mais forte, tudo se desfaz. É por isso que, na prática, aplicar este versículo significa examinar quais áreas da sua vida estão vivendo como moinha. Áreas em que você está sendo levado por impulsos, distrações ou instabilidade. Se a árvore simboliza permanência e profundidade, a moinha simboliza desperdício e dispersão. Um produz fruto com o tempo, o outro desaparece com o vento. A escolha é clara: ou a mente é enraizada na verdade, ou ela será carregada pelas circunstâncias. O 5º e 6º versículos do Salmo 1 trazem a conclusão e, ao mesmo tempo, o ápice do ensinamento. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, o texto mostra o resultado final dos 2 caminhos apresentados ao longo do Salmo. Até este ponto, vimos a separação, a meditação, a estabilidade e o contraste. Agora, entramos no juízo e na separação definitiva. Os ímpios não subsistirão no juízo. Não fala apenas do julgamento eterno, mas também de algo prático, o teste da vida. O juízo é qualquer momento em que a verdade é provada, seja por uma crise financeira, um desafio profissional, uma tentação moral ou uma decisão difícil. E nesses momentos, quem não tem estrutura interna não resiste. Napoleon Hill dizia que as dificuldades não criam fracasso. Elas apenas revelam quem construiu sua vida sobre princípios e quem construiu sobre ilusões. A crise expõe a base. O vento separa a árvore da moinha. O texto continua: nem os pecadores na congregação dos justos. Isso significa que a própria atmosfera espiritual e mental dos justos repele aquilo que não está alinhado. Quem vive por princípios naturalmente atrai pessoas, oportunidades e circunstâncias compatíveis com esse padrão. Quem vive de impulsos, superficialidade e vaidade acaba se distanciando desse ambiente. É a lei da afinidade espiritual. Semelhante atrai semelhante. Por fim, o Salmo encerra com a declaração mais poderosa: o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhecer, no contexto bíblico, significa mais do que observar. Significa aprovar, cuidar, proteger, sustentar. O justo não caminha sozinho. Ele anda com cobertura divina, com direção, com favor. É por isso que, mesmo em tempos de dificuldade, permanece firme. Mas a última frase é igualmente decisiva: o caminho dos ímpios perecerá. Não é apenas o ímpio que cai, é o próprio caminho dele que colapsa. As decisões erradas, a falta de princípios, as alianças mal feitas, tudo se torna insustentável com o tempo. Aplicar este versículo é escolher conscientemente o caminho que se deseja trilhar. Não existe neutralidade. Ou você constrói sobre rocha ou sobre areia. Ou você se posiciona como justo, com disciplina, clareza e fé. Ou será levado pelo fluxo instável do ímpio. Agora que você conhece o mapa revelado pelo Salmo 1, é hora de agir. Não deixe que essa mensagem seja apenas inspiração passageira. Inscreva-se no canal agora e declare nos comentários: eu sou árvore firmada na verdade. Cada vez que essa declaração é feita, uma nova semente é plantada. E compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam reconstruir as próprias raízes. Porque quando a verdade se espalha, mais pessoas deixam de ser moinha e começam a frutificar. A prosperidade começa no pensamento.
e você acaba de plantar a sua.